a nossa casa comum está pedindo socorro. Por anos, o ser humano vem explorando predatoriamente os recursos naturais presentes na Terra. Com isso, hoje, poluição, mudanças climáticas, escassez de água, perda de biodiversidade e desigualdade global são problemas graves e com consequências trágicas. O cuidado com a nossa casa comum depende das nossas ações. É urgente, tanto nós como indivíduos, pensarmos cada vez mais em estilos de vida sustentáveis, quanto as grandes empresas e os governos colocarem em prática ações para reduzir os impactos negativos no meio ambiente. Vamos conversar sobre sustentabilidade? Quem vai nos ajudar com esse assunto é a professora de Biologia da UNA, Fernanda Grossi. Ela é especialista em gestão ambiental, tem mestrado em Botânica, Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental e doutorado em Modelagem e Tecnologia para o Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é muito prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre sustentabilidade. E olha só, mais uma vez a nossa equipe levou o assunto do programa para as ruas de Belo Horizonte. Vamos ver o que as pessoas pensam sobre o meio ambiente. Você sabe por que é importante cuidarmos do meio ambiente? Porque, querendo ou não, o oxigênio que a gente respira vem do ambiente, vem das árvores. Porque, na verdade, se a gente não cuida do meio ambiente, a gente não vai ter uma vida saudável. A gente está inserido no meio ambiente, né? Então, a importância está aí. Se a gente não cuidar, a nossa extinção vem. O meio ambiente está relacionado diretamente à vida do ser humano e à vida de todos os outros animais presentes nessa terra. Se nós não cuidarmos do meio ambiente, não cuidamos do nosso bem-estar. Por causa do ar que as plantas ajudam a produzir. No seu dia a dia, o que você faz para cuidar do meio ambiente? Coleta seletiva, uso de transporte coletivo e economia de água. Nada. Gasto menos água. Eu faço uma reciclagem. Jogar lixo no lixo. Você faz a separação correta do lixo na sua casa? Não. Faço. Tento fazer o possível. Cortantes, tem que embalar. Faço. Sempre que posso. As pessoas falaram bonito ali, você viu? Nossa, muito. Eu estou impressionada e eu fiquei feliz agora. Né? Você acha, Fernanda, que as pessoas estão pensando mais em sustentabilidade hoje em dia? Nikele, estão. Por incrível que pareça, a gente acabou de ver ali, né, que o pessoal está preocupado porque agora as pessoas entenderam que a gente faz parte desse meio. O meio ambiente também somos nós. Eu costumo brincar que tem o meio físico, o meio biótico e o socioeconômico, que são esses três: o meio físico, água, ar e solo, o biótico, fauna e flora, e nós estamos inseridos nele, e o socioeconômico é a nossa relação com esse planeta, com esse ambiente, e cada ação nossa é muito importante. Sim, desde pequenininha que seja a ação, ela já faz muita diferença. Né? Exato. Ações pequenas geram ações grandes. Então, mesmo que a gente ache que seja muito pequenininho, já faz muita coisa. Um deserto não é feito de vários grãos de areia, então a gente precisa de cada grão, de cada atitude para poder ter esses resultados. Sim, e essa conscientização sobre a sustentabilidade, ela muda hábitos também, inclusive hábitos de consumo, né, Fernanda? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Muda. Teve uma época, né, lá, agora o meu momento jovem, há muitos anos atrás, a gente tinha uma época em que as pessoas não se preocupavam porque elas não tinham poder aquisitivo para comprar. E hoje não, as próprias empresas adotaram um termo de responsabilidade com os consumidores, em que produtos sustentáveis eles não precisam ser caros. É claro que às vezes a gente tem uma diferença de preço um pouco maior, mas o consumidor acaba querendo optar por esses produtos justamente por sua preocupação com o planeta. A gente já está vendo isso nos combustíveis, a gente já está vendo isso nas embalagens, a gente já está vendo isso no próprio supermercado. Alguns supermercados eles já têm um indicativo de produtos que são sustentáveis. Então, as empresas começaram a desenvolver mais esses produtos sustentáveis e com isso o preço caiu. Porque a demanda aumentou. Porque realmente as pessoas estão preocupadas com isso. E é uma questão urgente, né, Fernanda? Assim, acho que o pessoal falou muito bem ali sobre a importância da gente cuidar do meio ambiente, mas eu queria que você reforçasse um pouco, assim, qual que é a importância da gente pensar em sustentabilidade e adotar hábitos no nosso dia a dia? Sabe aquela história que a gente se preocupa em cuidar da gente, mas também se preocupa em cuidar do outro, porque a gente convive no mesmo espaço? Eu fiquei muito feliz com os depoimentos que a gente viu aqui agora, porque as pessoas realmente sabem o conceito, elas acham importante, mas está faltando um pouquinho mais. Aquela história de faço o possível, não é possível.
Pequenas ações são possíveis da gente fazer e a gente precisa fazer isso porque atualmente a gente está com 2 problemas sérios no planeta. A gente está com um problema de segurança hídrica, que é não saber se vai ter água para todo mundo daqui a algum tempo. Ah, Fernanda, mas no Brasil, no mundo, eu tenho que preocupar aqui com a minha cidade. Mesmo na minha cidade, na nossa cidade, Belo Horizonte, região metropolitana e até o próprio estado de Minas Gerais, nós somos muito privilegiados com essa história da água, mas a gente precisa cuidar dela. E também porque, além dos recursos naturais, a gente está tendo muito problema com resíduos. Então, se a gente gera muito resíduo, a gente já não tem mais aonde colocar e aonde tratar. Então, por que a gente não pode diminuir? Em casa a gente consegue fazer isso. No nosso dia a dia a gente consegue fazer isso. E a minha ação, a gente tem que começar a entender que a minha ação, ela reflete no outro. Se o outro não faz, tudo bem, mas a nossa parte a gente está fazendo. Né? E a nossa parte vai cuidar da gente, vai cuidar do outro e das gerações futuras. Achei muito interessante, Fernanda, você tocar nesse assunto, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre os hábitos sustentáveis para inserir no dia a dia, né? E são muitas formas, né, assim, da gente conseguir cuidar do nosso meio ambiente. Agora, você falou das cidades, né? Você citou Belo Horizonte e na minha leitura sobre esse assunto, eu vi que o foco para o futuro são as cidades inteligentes e sustentáveis, né? O que seria isso, uma cidade inteligente e sustentável? A gente costuma dizer que a cidade inteligente ela é sustentável e humanizada. Então, é uma cidade que ela é inclusiva, os meios de transporte, os acessos aos recursos naturais, todos têm direito. Então, uma cidade inteligente, ela trata disso. Mas ela também trata, além de tratar esses recursos, ela também trata da sustentabilidade, da mobilidade, que são os transportes, da gestão de resíduos, do cuidado com os recursos naturais e, em alguns momentos, sim, inserindo as tecnologias. A gente vai falar um pouquinho também sobre essas tecnologias limpas que estão surgindo no mercado e que muitas vezes a gente acha que não é possível para a gente e já é realidade já. E a mobilidade sustentável, né, que você até citou, que faz parte aí dessa proposta da cidade inteligente e sustentável. A mobilidade sustentável já é uma realidade? Já é uma realidade, sim. Na medida em que a gente já tem o metrô, que por todos os problemas que são abordados, ele já é um tipo de transporte que cuida do meio ambiente, porque é um transporte que é mais limpo e mais rápido e um número maior de pessoas para ser utilizado. Mas a gente já tem algumas hipóteses para Belo Horizonte, que a gente já tem algumas possibilidades que já estão sendo implantadas e já estão sendo votadas no nosso cenário estadual, de trazer o carro elétrico para os taxistas. Foi ontem que a gente teve, né, durante essa semana e no início do ano a gente já teve essas propostas, mas a gente está tendo, neste momento, a votação para trazer para os taxistas a implantação dos carros elétricos, porque com isso a gente economiza combustível, a gente deixa de usar os combustíveis à base de petróleo e, ao mesmo tempo, a gente consegue preservar a qualidade do ar e contribuímos, de alguma forma, utilizando esse transporte também. Então, é uma ação em cadeia. Se os taxistas usam, a gente também usa, daí a pouco o Uber também vai poder usar, os aplicativos de transporte vão poder usar, e aí a gente acaba contribuindo um pouco mais no nosso ambiente individual. Muito interessante. A gente está em junho, né? A gente abre o mês de junho, que é o mês dedicado ao meio ambiente. Então, essas informações são muito relevantes para a gente começar a pensar mais nesse assunto, né? Exato. Agora, pensando nas empresas, porque eu tenho um pensamento assim, nós temos o nosso papel. Eu falei um pouquinho sobre isso no início do programa, né? A gente tem o nosso papel individual, coletivo também, nas nossas ações do dia a dia. Mas as empresas, elas tem um impacto talvez um pouco maior, né? Como que as empresas estão pensando a sustentabilidade também no gerenciamento dos negócios, Fernanda? A gente tem uma sopa de letrinhas que se chama ESG, Environmental Social Governance. Environmental de meio ambiente, social de social e governança de governança. Então, essas siglas, essas 3 letrinhas, elas são um hábito que já está virando costume no mercado internacional, que reflete as ações ambientais, sociais e de liderança dentro das empresas. E o Brasil agora, apesar de no cenário internacional já ser um hábito, o Brasil está trazendo esse hábito nos últimos tempos. Então, inclusive, dentro da Bolsa de Valores, isso é muito importante, porque, querendo ou não, as empresas, elas se preocupam, sim, com o meio ambiente, mas elas também se preocupam com o seu valor de mercado. Então, a gente está trazendo isso para o Brasil, essas empresas estão adotando e isso reflete na gente.
pobres e pequenos consumidores, que vamos começar a ver como que essas empresas estão trabalhando nisso. Então, uma empresa que trata de um produto que é mais sustentável, ela está praticando o ESG. Uma empresa que cuida dos recursos ambientais dentro do próprio processo produtivo dela, ela está trabalhando a sustentabilidade. E a gente tem dentro do ESG duas vertentes que são super interessantes que as empresas utilizam, que são quais? A economia circular, que é exatamente a gente reutilizar, e a reciclagem dentro das indústrias, que é você reutilizar, pegar o seu resíduo e tentar transformá-lo em matéria-prima de novo, ou pegar o seu resíduo e vendê-lo para outra indústria que vai usar aquele resíduo como matéria-prima. Então, a gente tem essa história da economia circular e tem também o que a gente chama de ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente vê tanto a ONU na televisão e fala assim, isso é coisa para aquele pessoal que está lá fora do país, ou é coisa para o presidente tomar conta, mas não. Os ODS, eles estão presentes literalmente em todas as nossas ações, tanto das empresas quanto nossas do dia a dia. A gente vai até conversar sobre isso também. E essas empresas, à medida em que elas praticam os objetivos do desenvolvimento sustentável, elas auxiliam o governo nessas práticas que a gente promete para a ONU fazer e ganham desconto no imposto de renda, ganham subsídios para o seu processo produtivo. Resumindo, uma empresa sustentável, ela tem vantagens e passa também aquela confiabilidade para a gente, para nós, consumidores. Acho que hoje as pessoas estão optando sempre por buscar produtos sustentáveis, empresas que, né, demonstram isso. E acho que talvez não é uma questão assim, de competitividade do mercado, né? É uma necessidade. Exatamente. Né? Agora já não é mais competitividade, né? Há tempos atrás, a empresa que tivesse produtos sustentáveis, ela queria trazer como um diferencial. Ela queria ser diferente. Agora não. Todas as empresas estão adotando a sustentabilidade e trazendo isso porque é uma necessidade real, é uma obrigatoriedade mundial e a sociedade está preocupada com isso, a sociedade está cobrando isso. Sim. Então, assim, é muito importante a gente reforçar para o nosso telespectador que a gente precisa pensar nas nossas ações no dia a dia. A Fernanda já falou, né, gente? Pequenas ações, uma coisinha pequena que você faz já ajuda muito. E as grandes empresas que têm um impacto maior também precisam se atentar a isso, assim. E é para já, né? É para ontem, porque a situação não está tão boa assim, né, Fernanda? Não está legal. A gente chegou num ponto nos últimos anos em que o ambiente pediu socorro. A gente viu aí nos últimos 2 anos que nós trabalhamos muitas questões, né? A mídia transmitiu muito isso, as questões de desmatamento, de mudanças do clima, de gestão de resíduos sólidos, de água, que são elementos que são essenciais para a nossa sobrevivência. A gente precisa diretamente da gestão dos recursos naturais para poder sobreviver. E a gente tem como sim, e agora eu converso com você que está aí assistindo a gente, que a gente realmente consegue fazer com que essas ações sejam reais, em pequenas ações, comprando esses produtos sustentáveis que estão com preços melhores e que realmente são competitivos com outros que ainda não são, fazendo a gestão dentro das nossas casas, tentando ajudar os nossos vizinhos, os nossos amigos, claro que de uma forma bem cordial, a trabalhar essas ações. A gente só consegue mobilizar outra pessoa mostrando para ela que a gente se conscientizou e mudou de posição, e mudou de comportamento. A mudança de comportamento gera mudança de vários comportamentos no nosso dia a dia.